dada por isso aqui, nesse intervalo. Agora, você, para esse exemplo, tá? Veja que, continuando aqui, porque eu não quero apagar a definição principal, a definição. Tá? Perceba que a função H, tá? De R asterisco em R, dada por H de x igual menos 1 sobre x, qualquer que seja x diferente de zero, isso aqui também é primitiva. É primitiva de f no intervalo dos positivos e no intervalo dos negativos. Agora eu pergunto para vocês, as funções h e g, as funções h e g, ó, olha a g está aqui, olha a f, está aqui. Elas são primitivas da mesma função f em cada um desses intervalos. As duas diferem por uma mesma constante ao longo do domínio comum? Não. As duas diferem por uma mesma constante no domínio comum? Não. Elas diferem a G e a H diferem pela constante 3 no domínio dos positivos e diferem pela constante menos 5 no domínio dos negativos. E isso vai ao encontro desta proposição, que diz, por intervalos. Se duas funções são primitivas de uma mesma função no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Tá certo? Entendeu? Se elas são diferenciáveis e as suas derivadas são iguais, não necessariamente elas diferem por uma constante. Porque eu estou pensando no domínio. Em R asterisco, que é o domínio, as duas, a G e a H, não diferem por uma mesma constante. Ou seja, a G menos H não é constante no domínio, do domínio comum. Eu tenho essa diferença constante em cada intervalo maximal contido no domínio. Entendam isso, é sutil, tá certo? Mas isso deixa de ser sutil se você observar a definição de primitiva e essa proposição. Se duas funções são primitivas de uma mesma função no intervalo, pois o conceito é intervalo, as duas nesse intervalo diferem por uma constante. Entendido aí? Tá? Portanto, se você conhece uma primitiva, você conhece todas. No intervalo, que é o conceito, primitiva diz respeito a intervalo. Não perca esta informação, tá? Tá bom? Agora vamos à seguinte definição. Bem, eu tenho aqui, agora eu vou botar a definição, vou botar a definição aqui, ó. Eu dei a definição de primitiva, não dei? Agora eu vou dar a definição de integral indefinida. Seja f uma função. F uma função. A integral indefinida de f, tá?
é o conjunto, conjunto, viu? Denotado por. Ok, a integral indefinida. A notação é esse conjunto. A notação é essa. Integral. E isso deve ser lido assim. Integral de f de x em relação a x. Porque eu posso usar qualquer letra aqui. Assim como eu usei x, eu posso usar y, posso usar z, tá? Não importa a letra. O importa o significado. Porque a notação é essa, denotado por, e dado por. A anotação é essa, mas a leitura que você deve fazer é integral de f de x em relação a x. Ou simplesmente integral de f de x em x, tá? Quer dizer, em relação a x. Não leia integral de f de x dx, não, que é horrível. Você não está integrando o dx, você está integrando a f. Tá? Você está integrando a função f. Em relação a... Você não está integrando o dx. Integral de f de x dx, você está integrando a função f. Integral de f de x em relação a x. Como tem a derivada em relação a variável? Derivada de f de x em relação a x. Tem a integral de f de x em relação a x. Vocês vão entender isso mais à frente. Tá? Vocês vão entender? Não, já é para você entender. Vocês vão ver mais sentido nisso que eu falei, nessa observação mais à frente. Tá? E dado por, como eu disse, como está dito aí na definição, a integral indefinida é um conjunto de funções. Que conjunto é esse? É, por definição, um conjunto formado por cada função que tem domínio de f, que tem como domínio o domínio de f contra domínios reais, tal que g é diferenciável e a derivada da g em x é quem? É f de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f. Essa é a definição da integral indefinida. A integral indefinida é um conjunto de funções. É um conjunto de funções. Que funções? O conjunto formado por cada função, cujo domínio é o domínio de f, que é diferenciável, e que a derivada em x é f de x, qualquer que seja x no domínio de f, que é o domínio comum. Hã? Aí é que está. Aí cabe a observação. Cabe a seguinte observação. Se o domínio de f é um intervalo, a integral indefinida da f, em relação da f, a integral indefinida da f, é o conjunto de todas as primitivas da f nesse intervalo. É o conjunto de todas as primitivas. O conceito de primitiva é para o quê? Intervalo. Você entendeu aí? Se no caso em que o domínio da f seja um intervalo, a integral indefinida de f é o conjunto formado por todas as primitivas da f nesse intervalo. E se eu conheço uma primitiva de uma função no intervalo, eu conheço todas. Por isso esse meu cuidado na definição. Portanto, vamos ver. Que é a integral de x em relação a x. Você conhece uma primitiva da função x? A função f de x igual a x. Qual é a função cuja derivada dá em relação a x dá x? Não, a derivada de x ao quadrado dá 2x. Então, raciocínio mais um pouco. Se a derivada de x ao quadrado em relação a x dá 2x, qual é a função cuja derivada em relação a x dá x? X. Ao quadrado são 2x? X ao quadrado? Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. A derivada de x ao quadrado em relação a x, quanto é? 2x. A derivada de x ao quadrado em relação a x dá quanto? 2x.
2x. Portanto, qual é a função cuja derivada em relação a x dá x? Vamos pensar um pouquinho. Qual é? Pensa um pouco. Me dê a resposta. Qual é? Qual é? Se a derivada de x ao quadrado em relação a x dá 2x, lembre. Não. Raciocínio. Você não está usando um fato básico. A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. X ao quadrado mais x. Ou menos x. Não tente adivinhar, não. Raciocínio. A derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Então, qual é a função aqui cuja derivada... x ao quadrado sobre 2. Ah, agora você raciocinou. A constante é 1 meio. Ó. Você concorda comigo? Não é? Não é? Então, quem é essa integral? Quem é? Olha, o domínio de x, o domínio da função f de x igual a x é os reais. Então, a integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas dessa função em R. Mas se eu conheço uma primitiva, está aqui, eu conheço todas, é só somar constante. Então, isso dá o quê? X ao quadrado sobre 2. Tá certo? Integral de x3 sobre 3. Agora você sabe. Agora você tem mais. É rápido. Integral de x3 sobre 3. Integral de quê? De x3. De x3. De x3 sobre 3. Integral de x3 em relação a x. Dá quanto? Não. Não. X a quarta sobre 4. Mais uma constante. O domínio da função é um intervalo, é R. Portanto, ó, se você conhece uma primitiva dessa função em R, você conhece todas. E observe, ó, observe. A integral indefinida é um conjunto de funções. Isso você não pode perder em mente, tá? Você tem que ser, você deve ter sempre isso em mente, é uma definição. A integral indefinida de uma função é um conjunto de funções. No entanto, na hora de representar, você não usa essa notação de conjunto. Você escreve simplesmente assim. Mas você não pode, tá certo, perder esse conceito aqui. Tenha sempre isso em mente. A integral indefinida é um conjunto de funções. Embora eu chegue aqui por preguiça, tá certo? Eu escreva dessa forma, porque isso aqui está indicando um conjunto. Quando C varia, eu tenho todas as funções, tá, que estão nesse conjunto, que estão na integral indefinida de f. Olha aí, ó. Cada função dessa está na integral indefinida de f. E cada função na integral indefinida de f, porque a integral indefinida de uma função é um conjunto. E cada função na integral indefinida é dessa forma. De fato, dado N natural, então você sabe que a integral de x elevado a N. X ainda sobre N mais 1. X elevado a N mais 1 sobre N mais 1 mais uma constante. Você tem todas as... Diga. Não, porque eu sou disse que a gente usa constante mais isso, né? Você tem que olhar. O meu que não sabe mesmo. Quem? Não é que não sabe, é que todos os seis possíveis não dá. Então, porque meu que a constante pode ser meu que qualquer número e a derivada pode dar. Pode, meu amigo, é exatamente para você não ter que escrever, porque rigorosamente, ó, você teria que escrever isso. Você teria que reescrever isso aqui. É o conjunto formado. Quem é o domínio de x? Quem é o domínio da função f de x e x? Então, à luz disso aqui, é o conjunto formado por cada função g de R em R, tal que g de x é o quê? É x2 sobre 2 mais c, qualquer que seja o x real,
onde C é uma constante real. Quando eu vario o C na reta, eu tenho todas as funções. É um conjunto infinito. Para cada C, eu tenho uma função dentro da integral indefinida. Dentro, a expressão dentro. Por quê? Porque a integral indefinida é um conjunto. Agora, para facilitar a expressão, para ficar mais para eu poder manusear melhor, tá? Eu não represento dessa forma. É muito pedantismo e eu vou deixar, vai ficar a notação muito sobrecarregada. A definição é essa, é um conjunto de funções, mas a representação, você simplifica a representação. Basta representar assim, ó. Esquece isso aqui e fica nisso. Onde C é real. Quando você varia, o C pode ser 2, pode ser... Se o TC for 2, eu tenho uma função dentro da integral indefinida. É uma função cuja derivada dá x. Se o C for π, outra função. Entendido? E assim por diante. Mas represente dessa maneira. E tenha em mente isso aqui. Você não pode perder o conceito. É um conjunto de funções. Tá certo? Bem... Agora, pensando nesse exemplo, ó, nesse exemplo aqui. Quem é a integral? Quem é a integral? A integral indefinida é um conjunto de funções. Toda integral indefinida é um conjunto de funções. Quem é a integral de 1 sobre x2? Hã? Menos 1 sobre x. Mas rigorosamente, se eu quero manter o rigor, mas ser bem preciso, eu tenho que escrever o seguinte. É menos 1 sobre x mais C1, se o x é positivo, e é menos 1 sobre x mais C2, se o x é negativo. Menos 1 sobre x mais C2, se o x é negativo. Repare, quem é o domínio da função que eu estou integrando? Eu estou integrando essa função para f de x igual a 1 sobre x2. Quem é o domínio? É asterisco. É asterisco. Ou seja, é a união desses dois intervalos. Intervalo dos negativos com o intervalo dos positivos. Nesse primeiro intervalo, as primitivas dessa função diferem por uma mesma constante, mas nesse intervalo. E aqui, as primitivas diferem por uma constante. Mas veja bem, eu posso ter C1 diferente de C2, observe o que eu vou falar. Como aqui, ó. 3 e menos 5. Olha a constante aqui, ó. Essa função é uma primitiva da função 1 sobre x2 no intervalo dos positivos e no intervalo dos negativos. Mas ela está a mesma constante aqui? Não. Quem é a derivada dessa função g? A função, olha aqui, a função g, ela é diferenciável, não é? E quem é a derivada da g? Quem é? 1 sobre x2, essa função. E é a mesma constante? É a mesma constante? Ou seja, essa função aqui, ela pertence à integral indefinida da função 1 sobre x2. Você entende essa frase? A integral indefinida é um conjunto de funções. Que conjunto? É esse aqui. E essa função aqui pertence a esse conjunto. E é a mesma constante? Não. Vocês entendem que são constantes distintas?
Não, quer dizer, não necessariamente as constantes são iguais se você varia. Se você varia, você pega qualquer constante que você pega aqui, qualquer constante, me expressei mal. Qualquer constante que você pega aqui, qualquer constante que você pega aqui,